Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então, eu tô aqui em êxtase aqui agora. Então, eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. Eu sou médico, sou neurologista, né? A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela, né? Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram, né, para desqualificar Chega a oração. Desse negócio aí, né, de oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde, e isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal? Ela ajuda porque ela é um efeito placebo? Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Os milagres da igreja, os milagres verdadeiros da igreja, eles são tão gritantes, são tão fantásticos, são tão maravilhosos, que eles não são, muitos deles, né, são perenes, atravessam séculos. Então você vê um corpo de Santa Catarina de Labouré, de tantos santos aí, incorrupto, morreu séculos atrás, sem nenhum processo de embalsamento, né? Agora eu esqueci como é que se pronuncia a palavra. Não foi embalsamado, não tem, então, lá enterrado na terra como qualquer outra pessoa, de séculos e séculos, aquele corpo fica incorrupto. O que acontece lá em Lantiano? 700 anos e aquela carne nunca apodreceu. Aquele sangue nunca apodreceu. No século passado, no século XX, fizeram exames, a igreja permitiu que cientistas examinassem aquele milagre. E quando os cientistas examinam os milagres, o milagre se torna maior. É interessante. Então, o que é que eles descobriram? Descobriram inúmeras coisas. Descobriram, primeiro, que o corte, aquela carne, aquele pedaço de carne é feito de um corte, obrigado aqui, Mary, embalsamamento. Desculpe. Então, descobriram que aquele corte é um pedaço do coração. Carne, primeiro, é carne humana. Segundo, é um pedaço de um coração humano. Terceiro, é um coração de homem. Quarto, descobriram o tipo sanguíneo, que é um tipo sanguíneo comum entre os judeus. Descobriram que o corte foi feito de uma forma que nem sequer um bisturi moderno conseguiria fazer daquela forma. É uma coisa perfeita, né? Como se um anjo tivesse feito. Enfim, uma coisa impossível de ser repetida.
Descobriram que o sangue, ele coagulou, tá? Não está em formato líquido, ele está coagulado, como o sangue de São Genaro. Outra coisa impressionante, né? O sangue lá de São Genaro, na Itália, que todos os anos, na festa de São Genaro, o sangue que está num relicário e coagulado, ele se liquefaz na frente de todo mundo, né? Então, esse cálice, né, que contém tem 5 coágulos do sangue, 5 pedrinhas coaguladas de sangue. Então, cientistas fizeram exames e descobriram que cada pedrinha, cada uma delas, pesa 50 gramas, nem mais nem menos. Incrivelmente, cada uma delas pesa 50 gramas. Mas a coisa mais incrível é que as 5 pedrinhas não pesam 250 gramas, mas pesam 50 gramas. Então, fizeram e refizeram milhares de vezes o teste. Uma pedra, um coágulo, pesa 50 gramas, 2, 50, 3, 50, 4, 50, 5, 50. Olha o mistério da Eucaristia. Jesus está presente inteiro na hóstia e também nas partes da hóstia, nos pedaços da hóstia. Se você parte a hóstia, Jesus continua presente inteiro em cada uma dessas partes. Olha que coisa magnífica. Então, falar dos milagres da igreja, o mundo, por que o mundo não crê? Não crê porque não quer, será julgado por isso. Presentinho aqui, gente, ao vivíssimo, né? Direto de Santarém. De Santarém, do milagre. O que aconteceu lá? Lá a gente teve, durante a celebração eucarística, o padre, na sua prova de fé, tem a hóstia da consagração transformando em carne. Esses tesouros espirituais de nossa igreja, os milagres eucarísticos, temos vários. Consulte aí. Aliás, o Lucas citou o Beato Calacuti. Ele fez uma pesquisa, tá lá, tem um site, tá na internet, todos os milagres eucarísticos. Ele fez uma pesquisa maravilhosa e minuciosa, detalhes, todos os milagres eucarísticos que aconteceram na história da igreja. E a gente pode constatar, isso aqui é o corpo de Cristo, é o corpo, e já foram estudados, claro, estudados com NASA, com as maiores ciências do planeta, enfim, todas elas chegaram à mesma conclusão, é um pedaço do músculo do coração. Está aqui com muito carinho, viu? Você já ouviu falar do milagre de Lanciano, não na Itália? Não conheço. Isso é uma hóstia, que durante a missa virou carne, na mão do padre. Foi o que meu primo me falou? Eu tenho um primo muito católico que comentou sobre isso. Então, isso é um pedaço de carne. E os estudos mostram que é carne do coração, de um sangue específico, que é o sangue dos judeus. E foi comprovado que ali do outro lado nós temos a carne aqui à direita e do lado esquerdo nós temos o sangue coagulado, lacrado, tá vendo? Porque ninguém pode mexer, tem o selo que lacrou. E foi durante uma missa. E a ciência investigou, inclusive a vida do padre, investigou todo o convento onde isso aconteceu, Lanciano fica na Itália, e investigou, a igreja entrega isso para a ciência, não fica sob a custódia da igreja quando acontece esses fenômenos. Então a igreja entrega para a ciência analisar.